população brasileira tem uma opinião já formada sobre isso. Uma parte significativa acha que ele é um herói injustiçado da liberdade de expressão, uma outra parte acha que ele é um bandido capitalista, predador de países, né? E eu acho que o que ele é realmente deve estar em algum lugar entre esses dois pontos, mas não necessariamente nesses dois pontos, né? E o problema é que, como ele tem uma quantidade de recursos gigantesca, eu não estou falando aqui só de dinheiro, tá? Eu estou falando de recursos mesmo, quer dizer, ele tem uma rede de satélites de baixa altitude operando no planeta inteiro, né? Então, isso são recursos que não dá para a gente medir necessariamente em forma financeira. Mesmo que a gente conseguisse, não daria conta de tudo que ele pode fazer com relação a isso. Tanto que essa semana já saiu aí uma série de matérias jornalísticas mostrando como as antenas dele operam na região norte, como efetivamente estão ajudando o desenvolvimento do garimpo ilegal na região, como ameaçam soberanias em diversos lugares. Então, uma coisa é se pensar o trabalho do Elon Musk e das suas empresas numa região como São Paulo. Outra coisa é você pensar na região da Amazônia, quer dizer, são coisas completamente distintas e a gente vai conversar um pouquinho disso aqui. Eu preparei para vocês. Das próximas vezes eu quero ver se eu preparo com um materialzinho gráfico, bonitinho. Como a gente está começando, eu vou só comentar com vocês aqui. Eu preparei para vocês um cronograma, uma cronologia da vida do Elon Musk. Quem é o Elon Musk, né? Não me interessa aqui discutir suas questões pessoais. Ele tem aí uma biografia que foi lançada pelo Isaacson, que é um biógrafo conhecido e tal, e o Isaacson vai mexer na biografia dele, vai entrar nas relações entre ele e o pai. Aqui não me interessa isso. Interessa o seguinte, ele nasce em 1971, tá? De uma mãe canadense e pai sul-africano. O pai já era milionário na época, tá? Já tinha acesso a uma quantidade gigantesca de recursos, grande medida por conta de minas de diamante na região da África do Sul. Ele luta entre 71, obviamente, quando ele nasceu ali, até o início dos anos 90, para se aproximar dos Estados Unidos, tá? Ele, Elon Musk, porque ele não tinha cidadania norte-americana naquele momento, ele consegue passaporte canadense, daí ele entra nos Estados Unidos como canadense, tá toda uma confusão ali, e em 1999 ele ali se forma nos Estados Unidos em engenharia e em economia, tá? Em 1999 ele pega, e aqui começam as peripécias que eu quero que vocês deem um pouquinho de cuidado, em 1999 ele pega $30 mil emprestados do pai. $30 mil em 1999 dá mais ou menos 60 mil hoje, tá? A inflação está mais ou menos isso, 60 mil dólares hoje, para começar, né, a sua vida. Ele monta uma empresa junto com os irmãos, com dois irmãos, a empresa chamada Zip2, que fazia software para software de raiz, né, software para hardwares especificamente, são o que a gente chama hoje de drivers, né, ou coisas nesse sentido. E é muito interessante que em 1999 ele monta a empresa e no ano 2000, a empresa é vendida para a Compaq, que é uma empresa que faz softwares, né? E ele, Elon Musk, ganha $22 milhões na venda. Ele ganha 7% do valor total. E em 2000, ele vendeu isso, ele começou a empresa, né, em 1999, junto com os irmãos, e em 2000 ele vende, ganhando $22 milhões, e em 2000 ele funda a X.com, que é a origem de tudo, que se tornou o primeiro grande aplicativo nos Estados Unidos, a primeira empresa a fazer transferência de dinheiro entre os países. Então, ele começa usando a tecnologia para dentro do setor financeiro. Especialmente ele, que deve ter vivido muita dificuldade na época dos anos 80 e 90, a gente sabe que isso era muito difícil, você transportar valores de um lugar para o outro. Então, você imagina um milionário na África do Sul tentando levar dinheiro para dentro dos Estados Unidos, não é uma coisa simples. Ele vai fundar essa X.com, e essa X.com, em 2000, olha que interessante, ele nunca ficou um ano inteiro com as empresas, tá? A empresa que ele montou em 99, ele monta e depois, na metade, no finalzinho do ano, ela é vendida. E aqui acontece a mesma coisa. Ele monta a X.com para fazer essas transferências de dinheiro entre os países, né? A primeira empresa de tecnologia nisso. E em 2000, a eBay compra essa X.com e coloca o nome dessa X.com de PayPal.
e ela compra essa empresa por 1,5 bilhão de dólares. Então, veja só a escalada. Em 1999, ele pega 30 mil dólares e no final dos anos 2000 ele teria transformado isso em 1,5 bilhão de dólares, vendendo duas empresas que ele começa e ele não trabalha nem um ano. Eu não vou fazer digressões nenhumas aqui, mas quem conhece um pouquinho da história econômica do mundo sabe que isso é uma coisa um tanto quanto complicada, difícil de acontecer, né? Em 2002, ele já tinha 1,5 bilhão de dólares, já é uma quantia interessante, né, Flávio? Acho que já dá para a gente pensar em viver um pouquinho melhor, né? Em 2002, ele funda a SpaceX, que é a empresa que dá origem a essa ideia de construir uma rede de satélites, né? Ele funda a empresa com 100 milhões de dólares. Em 2004, ele funda a Tesla, e essas duas empresas vão se arrastando, mas se arrastando mesmo. Quebram duas vezes, a SpaceX quebra duas vezes, ele tem que recuperar, injetando recursos e tudo, até basicamente 2018. Em 2018, quando Donald Trump já era presidente dos Estados Unidos, e obviamente ele já era bilionário, o Elon Musk, né? Ele ganha contratos com o governo norte-americano para desenvolver carros viáveis, carros elétricos viáveis, porque até então todos os protótipos que eles tinham não eram viáveis, né? Eram muito custosos e tinham uma autonomia muito pequena. Ou seja, rodava um pouco pela quantidade de energia que você tinha que colocar dentro dele, mas em 2018 ele ganha contratos com o governo norte-americano da ordem de 500 bilhões de dólares para desenvolver a tecnologia específica de satélite de internet. Então, espero que não esteja bagunçando demais o som aqui, que os cachorros resolveram enlouquecer aqui. E a partir dali ele se envolve em outras duas polêmicas. E aqui eu quero começar a perguntar para a Flávia a respeito disso. Uma das polêmicas a gente não vai conversar aqui, mas fica na cabeça de vocês, veja. Né? Uma pessoa, um bilionário que já nasce milionário e que em 2 anos, através de duas empresas, consegue amealhar 1,5 bilhões de dólares, em grande medida na venda de empresas que supostamente ele teria criado. Ele sempre cria com outros caras, tá? A gente vai olhar, são sempre 2 ou 3 pessoas, ele é basicamente o cara que bota o dinheiro, né? Mas em 2021 ele se envolve numa polêmica com o Anonymous em função das criptomoedas. Ele lança uma criptomoeda e ele passa a utilizar todo o poder que ele tinha da Tesla para fazer esse valor da criptomoeda alterar abruptamente no sistema, e a partir daí o Anonymous mapeia essa relação toda e denuncia o Elon Musk, que o Elon Musk estaria agindo nesse mercado de forma, vamos dizer assim, no mínimo ilegal. A gente não vai entrar nessa polêmica aqui, mas é só para você ter uma ideia de que isso também faz parte, né, das práticas dessa figura. E em 2022 ele compra o Twitter. E quando ele vai comprar o Twitter, a gente acompanhou isso, certamente a Flávia acompanhou junto comigo. Ele compra o Twitter e ele faz 2 manobras que não são muito éticas, né? A primeira, ele faz uma oferta pública ao Twitter com um valor bastante alto, inclusive tinha ali um valor de 15% ou 20% do que era o valor, o que valia nas ações. Isso faz com que, de alguma maneira, as ações se valorizem e, em seguida, ele retira a oferta. O que é uma coisa muito, muito ruim no ponto de vista do mercado, porque quando ele retira a oferta, ele faz as ações caírem lá embaixo, né? Os acionistas que estavam interessados, viram ali uma possibilidade de ganhar muito dinheiro, ele retira essa oferta, as ações caem lá embaixo e ele renegocia o valor. Alguns dizem que ele ganhou dinheiro nesse processo, porque nesse baixar o valor você pode comprar ações especificamente, quer dizer, você induz as pessoas a venderem, porque as ações estão diminuindo, e aí diminui muito a quantidade de dinheiro que ele precisou colocar. De qualquer forma, não foi pouca coisa, não. Mas logo em seguida que ele compra o Twitter, ele inicia uma série de demissões. As fontes nos dizem que ele demite cerca de 40% da mão de obra dentro do Twitter. Quase toda a mão de obra que estava, quase todo o grupo, os que estavam diretamente ligados à moderação de conteúdo, tá? Especialmente no Brasil, são demitidos cerca de 30, 40 pessoas que trabalhavam nessa moderação. Não faço aqui nenhum juízo de valor, se eram bons ou não, ou mal, se eram capazes ou não eram, mas só para você ter uma ideia, ele demite isso tudo. E a partir daí passa a operar a partir de 2022 com o Twitter na mão, que ele mesmo, Elon Musk,
deu uma entrevista dizendo que ele teve a ideia de comprar o Twitter quando ele viu o sistema chinês. Porque o sistema chinês ele é plataformizado, né, Flávio? Eles têm uma plataforma muito forte, que é a web, como é que é? Não sei o que, web deles, que é a plataforma, que é o mesmo programa de conversa, que também serve para pagamento, que serve para acordos do governo, informações, enfim, é uma plataforma muito generalista, e tudo se opera lá por dentro. E aí o Elon Musk deu uma entrevista dizendo que ele queria transformar o Twitter nisso, que o Twitter fosse uma multiplataforma, não fosse apenas um local onde você estivesse discutindo coisas, mas que você pudesse comprar, fazer transações, mandar dinheiro. Basicamente, ele quer pegar tudo o que ele fez desde 99, né? Ele funda uma primeira empresa para fazer essas trocas financeiras e transformar o Twitter nisso tudo. Ou seja, Flávio, estamos lidando, no meu entendimento, com uma estrela da morte. Não sei se tu lembra da estrela da morte naqueles filmes de Star Wars, né? É uma figura gigantesca, um planeta, né? E que vem se aproximando e a gente sente o perigo do que está rolando ali.